Jesus como Salvador. O Evangelho é poderoso, amigo. Eu não te odeio. Menino, eu não te odeio. Menina, eu não te odeio. Eu te amo. Eu queria que você conhecesse o que eu conheço. Eu queria que você conhecesse Cristo que sofreu na cruz por você. Eu queria que você entendesse que o que está acontecendo na sua vida é apenas um fenômeno comportamental que pode mudar. Que pode mudar. Eu vou repetir. Pode mudar, porque Jesus transforma a água em vinho. O mel Jesus transforma. A Bíblia diz que ele encontrou uma prostituta. 15 minutos depois de falar com a prostituta, ela já era missionária. A mulher samaritana, ela encontrou Jesus, negou água para ele. Jesus disse: se tu soubesses quem sou eu te daria água. E quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Eu profetizo a tua salvação. Daqui a alguns anos eu vou te ver aqui. Seus dentes estão rangendo, seus olhos estão brincados. Você está nesse momento enchendo meu Twitter de palavrão e ameaças de morte. Eu te amo. Declaro meu amor incondicional pela sua vida. Estou lutando por você. Você tem que se lembrar que você só está aí agora com essa raiva toda e só está vivo porque um homem e uma mulher fizeram você. Tempo de milagres se aproximando do Brasil. O Brasil será o celeiro missionário dessa década, porque a família sobrevive. Atenção, que a música, pastor Roberto. Jesus ficou pendurado naquela cruz. Para que tu pelejes essa peleja, eu estarei contigo, davando uma sebe onde Maria. Homem não sai bonito a sua o que está acontecendo neste dia, nessa hora, sobre o céu do Brasil, do Hipofácia Delionoria, a tua palavra está ecoando, Ribionderia Maria, e não ficará perdida no espaço, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Assim diz o Senhor, e recebam a minha glória. Deus está aqui. Pega na mão da sua irmã, pega na mão do seu irmão. Jesus está no alto da cruz.
sentindo uma autoridade de Deus aqui. Estou sentindo uma autoridade de Deus que está vindo sobre os obreiros do Brasil. Eu estou aqui com uma retaguarda de santos e santas mulheres de Deus e homens de Deus. Vocês não podem voltar para suas casas sem essa autoridade. Há uma autoridade sendo entregue nesta noite. Autoridade onde o Senhor dará a chave das cidades onde os senhores moram nas suas mãos. É um tempo de conversão. É um tempo que nunca antes houve na nossa história. Eu tenho dificuldade em lidar com esse tipo de revelação instantânea que vem. Estou tentando explicar. O Senhor está dizendo ao meu coração que a nação brasileira será usada como um breque. Nós seremos usados como um freio no carro do anticristo. O carro do anticristo está acelerado na Europa, está acelerado na América do Norte. O carro do anticristo vem pelo apoio das grandes governanças. O carro do anticristo vem debaixo de uma palavra chamada progressista. E acorde, escute, vou denunciar. Essa semana um pastor postou numa reunião onde ele estava a seguinte palavra sobre mim. O nome do infeliz também é Marco. Ele escreveu assim: nós podíamos orar nesse momento para Deus dar um derrame no pastor Feliciano. Vocês leram isso? Tem pessoas aceitando Jesus como salvador. Você vai ser um grande homem. Jesus traz vida sobre o coração dele. Todo o sofrimento que ele teve com o pai dele. Toda a tristeza que ele sofreu na infância. Traz vida para dentro dele e faz ele ser um profeta. Você vai ser um profeta. Você vai ser um profeta. Jesus amado. Meu Deus. Coloque ele aqui perto da gente para pontuar aqui perto. Nessa luta que eu venho passando, me deixaram sozinho na cruz por 30 dias. Mas não foi maldade. Foi o tempo que Deus permitiu. Por 30 dias, Milton, você está lá em Brasília, você sabe, nem a nossa frente havia se manifestado. Em 30 dias, nem a minha convenção havia se manifestado. O Brasil inteiro me viu apanhar sozinho. E houve noites que eu chorei. Eu sou presidente de um ministério pequeno. As igrejinhas têm 4 anos. Eu achei que nós íamos ter que fechar as portas da igreja, Joel. Eu sou pastor da igreja de Ribeirão Preto. Está na mídia as fotos. Mais de 200 pessoas gritando, fazendo feitiçaria na frente da igreja. A minha esposa vem cá, amor.
família. Contraiu uma doença psicossomática. Eu até queria que depois o pastor ia orar por ela. Ela acorda de manhã, com refluxo, e o refluxo faz fechar a glote. Ela não tem oxigênio. Terça-feira passada eu saí correndo dentro da casa desesperado, gritando: Deus, cura minha esposa. Porque ela sofreu tudo isso calada esses dias. Eu te amo, filha. Eu não vou te pedir desculpa, porque você sabe quando casou comigo onde Deus ia me levar. Meu Deus, o meu filho. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Ouça, eu estou indo devagar, eu estou deixando Jesus fazer. É melhor deixar Jesus fazer. Tem me perguntado, filho, por que comigo, Senhor? Rabacharabacaia. Não me entendes, filho? Conheço eu teu coração. Em carne Deus sabe. O que eu tenho para ti é muito mais maior. Aracão que abacaxurai. Tu muitas das vezes não me entende, mas eu te contemplo e ouço teu coração. Aracachurabaxai. E agora tu dizes do teu coração: meu Deus, eu sou o teu Deus, sim. Porque sou eu, Deus, que tenho o controle da situação. E a cadeira mais cobiçada, queira o Satanás ou não, será sua. Assim diz o Senhor. Deixa eu tentar falar. Nesses últimos 60 dias, as minhas agendas acabaram. Quase liguei para o senhor, pastor Léo. O senhor fazer umas agendas para mim na América. As igrejas aqui no Brasil, a maioria delas, todo mundo sabe que eu tenho uma agenda concorrida. Eu chego a pregar 20, 22 dias por mês. E as igrejas se desmarcaram porque os ativistas vão para a internet e ameaçam, falando que vão fazer manifestação com trio elétrico. E eu não vivo de salário de deputado. Eu tenho estrutura muito grande, tenho programas de televisão, tenho missionários que eu sustento, tenho famílias. E houve dias nesses últimos 2 meses que eu falei: Jesus, acabou tudo. O que eu vou falar agora é uma coisa muito particular. Pegue na mão de quem está do seu lado. Karen, vem cá, filha. Essa é a minha filha mais velha. Linda, igual o pai, né? Tem o mesmo temperamento que o meu. Brava que só Jesus na casa. Quando ela fez 15 aninhos, eu estava passando uma situação difícil. Eu falei: filha, papai não vai te dar festa de 15 anos, mas quando você fizer 18 anos eu vou te dar um carro. E ela aceitou. Filha boa faz isso. Ela fez 18 anos quinta-feira passada. E no dia do aniversário dela, o dinheiro que eu tinha para comprar o carro, nós usamos para pagar as contas. Porque eu fiquei sem agenda.
amigo me ligou, o apóstolo René Terranova. Me chamou para ir lá em Porto Seguro, no evento dele, e tinha lá 17 mil pastores. Ele me deixou pregar. Quando eu terminei de pregar, os irmãos vieram correndo ao púlpito, jogando dinheiro no púlpito. Eu nunca vi aquilo. Eu não pedi nada. E o apóstolo havia dito que aquilo aconteceu uma vez só, 10 anos atrás. Deus moveu o povo. Foi 1 hora, gente jogando dinheiro no meu pé. E eu falei, meu Deus, estou desesperado, o que é isso? E o apóstolo dizendo, Deus está trabalhando, fica quieto. O dinheiro que veio de oferta aquele dia, eu consegui pagar todas as contas. E quando foi, essa semana agora que passou, um irmão que estava lá naquele evento me ligou, falou com o Dr. Bauer. O Dr. Bauer me deu a notícia, eu liguei para ele, ele falou, pastor Marco, Jesus falou comigo que era lá no congresso de Porto Seguro, que era para eu voltar para casa a pé. Falei, por quê? Porque ele mandou dar o carro da minha mulher para sua filha. Aí ele falou, só que a minha mulher é divorciar de mim. Aí quando eu cheguei no hotel, eu falei, filha, nós vamos a pé para casa. Ela disse, vamos mesmo, porque Jesus falou comigo que é para eu dar o carro para a filha do pastor. Não é o carro que ela quer, mas é um começo. Chega segunda-feira, amanhã está em casa às 2 horas da tarde. É a forma de eu falar para minha filha. Jesus sempre cuidou da gente. Ele nunca vai te desamparar, nunca. Pensamos que estamos sozinhos na cruz, mas não estamos. Respira fundo, pega na mão de quem está do seu lado. Oh, glória! Jesus olhou para cima, o céu fechou. Ele olhou para frente, todo mundo que ele curou e abençoou virou as costas. Mas quando ele olhou para baixo, estava lá a mãe e o melhor amigo. Era Jesus dizendo, quando você estiver crucificado na cruz, todo mundo pode te abandonar, menos a sua família. Menos o seu melhor amigo. Jesus te trouxe hoje aqui, para antes do culto terminar, você já começar a preparar seu telefone. Você vai mandar uma mensagem para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu primo. Vai haver um mover de Deus antes da meia-noite na sua casa. O milagre que você estava esperando já está chegando! É por isso que eu amo a esse Cristo. Terminando, aperta, segurou na mão do irmão, solte a mão e pegue o braço. Pastor Roberto, mude a música. Houve uma hora naquele dia, naquela sexta-feira, que Jesus olhou para o céu e disse, Pai, consumado está. E eu entrego na sua mão meu espírito. E tendo dito isto, Jesus expirou. Ele morreu. Assim. Quando Jesus expirou, o que saiu de dentro dele era o Cristo que estava dentro dele. Quando o Espírito, o fôlego de vida saiu de dentro dele, olhou para baixo e disse para o corpo pendurado na cruz, fica tranquilo aí. Eu vou sair, mas daqui 3 dias eu venho te buscar de volta. Uma vez me perguntaram, pastor, por que Jesus morreu primeiro do que os outros 2 bandidos? Ele sofreu menos? Não. Ele sofreu de igual forma, os outros também foram flagelados. E por que é que Jesus morreu primeiro do que eles? Para evitar problema. Pergunte qual? Toda vez que a morte cruzou o caminho de Jesus, ela se deu mal. Jesus atrapalhou o velório da filha de Jairo. Jesus parou o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. Jesus entrou no cemitério e trouxe de volta Lázaro. A morte não tem vez com ele. Jesus disse para mim, filhos, se os outros 2 que estavam à esquerda e à direita morressem primeiro, era morrer e ressuscitar. Porque perto de mim a morte não fica.
Espírito Santo, ele morreu. E a Bíblia diz que, tendo morrido, o seu espírito desceu às regiões mais baixas. E antes da ressurreição, trouxe consigo um cativeiro. Trouxe consigo o quê? Pergunte o que é isso, pastor. Todos os que morreram antes de Jesus tiveram a chance da salvação. Todos os que morreram antes de Jesus tiveram a chance da salvação. Senão Deus seria injusto. Quando Jesus morre, nesses 3 dias que ele desaparece, ele desce às profundezas do Hades. Ele vai no seio de Abraão. E todos os que morreram antes dele tiveram a chance de encontrar nele o Messias. Pode imaginar ele entrando lá no cativeiro, abrindo as portas, porque a chave da morte está na mão dele, ele dizendo: Lázaro, ou melhor, antes de lá, vamos pegar os mais antigos. Daniel, sai para fora, Daniel. Mas quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que fecha a boca dos leões. Jeremias, sai para fora. Mas quem és tu, Senhor? Eu sou o oleiro e tu és o vaso. Ezequiel, sai para fora. E quem és tu, Senhor? Eu sou o anjo que tem o cordel na mão de medir e meço as águas do avivamento. Lázaro, sai para fora. Sai todo mundo de morrer para fora. Abandone este lugar agora, porque é hora de conhecermos o verdadeiro paraíso. Agora que o Evangelho está anunciado entre os mortos, é domingo como hoje, só que era de manhãzinha. Um grupo de mulheres foram até a tumba. Chegaram lá, a pedra estava rolada. 2 homens de branco estavam esperando elas. E eles gritam: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele já... Segura a mão do seu irmão, Júlio. Eu estou terminando, eu encerro aqui. Ressuscitou. Apareceu por um período de 40 dias a quase 500 irmãos. Marcou um encontro com eles no pé de uma montanha, em Atos, capítulo 1. Dialogou com eles alguns minutos e, enquanto dialogava, foi subindo ao céu. Uma nuvem começou a elevá-lo. E enquanto ele estava subindo até os olhos não mais o verem, os 2 anjos que estavam na tumba, que vieram escoltá-lo, voltaram, porque os discípulos estavam olhando para o céu. Os anjos desceram, cutucaram o ombro deles e disseram: por que estão olhando para cima? Do jeito que ele foi. Qualquer dia desse, ele vai voltar. Quem está pronto para entrar no céu por 2 minutos? Quando ele desaparece dos olhos dos homens, ele não vai para a atmosfera, não vai para o espaço sideral. Ele vai para o céu da eterna glória de Deus. O céu da eterna glória de Deus está com os portões trancados, porque há inimizade entre o homem e Deus. Agora que Jesus está na frente do portão, porque ele arrastou para o céu um corpo de carne. Ele arrastou para o céu um corpo do quê? Diga para o seu irmão: a carne nunca havia entrado lá. Ele entrou lá na entrada do céu, na porta, com aquele corpo que ele arrancou da cruz. Quando ele está na porta do céu, com aquele corpo estranho,